Seja muito bem-vindo e bem-vinda para a nossa primeira parte do 1000 ao milhão. Eu estou extremamente feliz que você está aqui, eu estou muito animado de você estar aqui e eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma jornada incrível. Hoje temos um compromisso com a nossa aula inaugural. Essa aula inaugural ela é sempre muito importante, ela de alguma forma seta a expectativa, ela te dá um gostinho do que está por vir, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Eu tenho a convicção de que você vai sair daqui transformado e muito mais seguro de tudo que vai acontecer no seu futuro. E se Deus quiser, você também vai sair daqui com uma carteira muito mais sólida, com um emocional muito mais blindado para que você passe por momentos bons, momentos difíceis, desafiadores, mas que acima de tudo você possa ser um investidor por toda a sua vida, seja uma investidora por toda a sua vida e sustente a sua família com muita honra, muita paz, prosperidade ao longo de toda a jornada. Eu preparei vários slides para vocês vão ver que a gente preparou muito material, com muito carinho. Esse material está muito bonito, está muito transformador, está muito profundo e a gente fez, obviamente, é o nosso dever de casa. E muito do conteúdo a gente bateu com profissionais de áreas diferentes, como por exemplo profissionais da área mais psicológica, mais mental da coisa, e da área mais científica. Então tudo que a gente fala aqui vai ter algum tipo de embasamento que vai te ajudar. Antes de a gente entrar de fato nos slides, eu quero te contar um pouquinho da minha história, de um jeito que talvez você não tenha ouvido ainda. Por que eu quero te contar a minha história? Porque eu quero que você entenda o que aconteceu na minha trajetória sob uma ótica um pouco mais emocional. E o que a minha trajetória mais emocional trouxe como contribuição para como eu lido com o dinheiro e o como eu ganhei ou não dinheiro, como eu fiz ou não dinheiro, como eu perdi ou investi. Então, primeiro eu quero te contar a minha história para você entender que existe uma relação entre o que a gente vive no passado e o que a gente tem de dinheiro hoje ou o que a gente vai construir ao longo do tempo. Pois bem, vou te contar a minha história. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer um. Meu nome é Thiago, como você já conhece, só que na minha infância eu tive alguns desafios. Claro que talvez nenhum grande desafio perto do que outras pessoas possam ter enfrentado, como desafios físicos e etc. Mas na minha infância eu lembro de vários momentos onde eu sofri algum tipo de rejeição. Eu lembro de eu mais novo, eu fui aquele tipo de garoto que eu tinha lá um óculos fundo de garrafa, usava 6 graus, e eu lembro de eu na escola, quando eu era bem pequenininho, querendo fazer parte do grupinho dos populares. Eu chegava lá perto e aí eles me rejeitavam, não me permitiam chegar perto, então eu era rejeitado. Conforme eu fui crescendo, eu lembro que eu fui sofrendo bullying cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí eu me sentia aquela pessoa excluída de todos. Então de um lado eu não conseguia fazer parte dos populares, do outro lado eu não me sentia encaixado nos outros grupinhos, e aí eu fui crescendo como uma criança que desenvolveu hobbies particulares, isolados. Então eu jogava videogame em casa, eu lia alguma coisa, eu assistia alguma coisa, então geralmente eu me isolava, porque eu me sentia rejeitado e eu sofria bullying. Por outro lado, eu também tive um lado particular onde a relação da minha família com o dinheiro também foi conturbada. E eu primeiro quero deixar claro que a minha família foi muito amorosa, foi uma família incrível, me proporcionou uma série de coisas, me fez de alguma forma ser quem eu sou hoje, mas eu passei por alguns momentos, digamos assim, que moldaram o jeito que eu penso e o jeito que eu sinto em relação a dinheiro. O que aconteceu na minha vida? Os meus pais eram empreendedores, eles foram extremamente bem-sucedidos e ganharam muito dinheiro. Só que quando eles ganharam muito dinheiro, imagina que eu vivia uma vida de um garoto rei, Eu pegava e morava num apartamento de pessoas com muito dinheiro e aí eu fazia parte desse grupo. Só que ao mesmo tempo eu convivia com uma dualidade, porque no mesmo apartamento que eu morava e convivia com pessoas que andavam de carrões, usavam tênis bonitos, etc., eu tinha de repente um oficial de justiça batendo na nossa porta. Então eu lembro de um dia, eu talvez não tinha discernimento ainda para entender, mas uma ligação aconteceu e aí o meu pai e a minha mãe falaram, olha, a gente não pode deixar essa pessoa subir porque ele é oficial de justiça. Se ele entregar essa carta para a gente assinar, a gente vai ser despejado. E aí eu comecei a ficar com medo, eu não entendia direito por quê, eu era muito novo. E aí, de repente, foi passando o tempo, sempre tocava um telefone, a gente começou a ficar com medo de atender ligação, até o momento que eles, não sei o que aconteceu, se tinha um mandato, não sei o que era, e de repente eles subiram no apartamento. E aí, nesse momento, a gente fugiu para a escada de incêndio,
eu lembro de mim, né, junto com a minha mãe, dentro da escada de incêndio, morrendo de medo. Eu vendo ali aquela situação, hoje eu consigo imaginar o que devia ser estar na pele da minha mãe, e aí eu não entendia, mas de repente a gente foi despejado do apartamento. Então olha a minha cabeça, eu estava num lugar incrível, no outro dia fomos despejados do apartamento. E aí mais pra frente aconteceu o quê? Eu estava na escola, aí numa escola incrível, bacana também, aí em uma desses inícios de ano, chegou o professor fazendo chamada e aí de repente Thiago Nigro não chamou. Falei, professor, meu nome não está aí. Ele falou, então, é porque se seus pais não pagarem aqui a matrícula, você não vai poder voltar para a escola. E aí eu convivia um pouco com isso, eu vivia algo incrível, eu comia bem, eu tinha amor da minha família, eu fazia várias coisas legais, mas eu convivia com essa dualidade. Aí um dia a gente viajou para Disney, olha que incrível, eu fui para Disney, quantas crianças têm esse privilégio? Então eu fui muito privilegiado. E aí foi a viagem mais legal da minha vida. No que eu voltei, a empresa quebrou. Então por que eu estou dizendo tudo isso? Porque olha só, de um lado eu fui uma pessoa que eu cresci rejeitado pelas outras crianças, de certa forma. E não tem a ver com o fato, tá? Tem a ver com o sentimento ou como você significou, né, o que aconteceu. E eu signifiquei isso como eu ter sido rejeitado. Do outro lado, o que eu aprendi sobre dinheiro? Eu aprendi que o dinheiro ele compra poder, ele te permite fazer várias coisas, como morar em apartamentos legais ou ir para Disney, porém ganhar dinheiro geralmente vem acompanhado de você perdê-lo. Quando você ganha dinheiro, você perde em algum momento. E aí eu cresci assim, com essa cabeça da rejeição e sabendo que o dinheiro compra poder, porém você sempre perde esse dinheiro em algum momento, tá? Porque em algum momento vai vir um oficial de justiça e vai bater na sua porta. Então isso aqui foi como a minha mente se moldou em relação a esse assunto. O que aconteceu mais pra frente? Eu decidi que eu não queria mais ser uma pessoa rejeitada, eu queria ser uma pessoa amada, queria ser uma pessoa desejada, queria que os outros me respeitassem. Eu descobri que o dinheiro comprava poder, logo o caminho e a jornada que eu trilhei na minha vida foi uma jornada de ir atrás do dinheiro, ir em busca disso. Logo, o que eu fiz foi, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei fazendo bicos em negócios, até na empresa do meu pai, né, que ele montou várias vezes o negócio dele, quando era mais novo. Depois virei barman, trabalhei como garçom, comecei a trabalhar muito cedo. Enquanto meus amigos estavam indo para as festas, eu estava trabalhando nas festas, muitas vezes que eles iam no Outback para comer a batatinha, o pãozinho, o refil, eu estava servindo eles lá. Depois, mais para frente na faculdade, olha só, eu tinha esse problema ainda, então eu estava no intervalo da faculdade e eu ficava muitas vezes no banheiro, com medo. Terminava o intervalo, eu voltava para a classe como se nada tivesse acontecido. Aí de noite eu trabalhava na festa e os meus amigos iam na festa, eu servia eles na festa, eles iam no Outback, coisas parecidas, não é? Essa foi a minha jornada, eu comecei a me atolar no trabalho para eu, subconscientemente falando, buscar esse dinheiro, essa aceitação das pessoas. E o que aconteceu foi que, inevitavelmente, isso aconteceu. Porque eu trabalhava mais cedo que todo mundo, eu chegava muito cedo, ia embora muito tarde, e aí com o tempo eu fui abrindo vantagem, digamos assim, das outras pessoas da minha idade, porque quando elas estão fazendo entrevista de emprego, eu já tinha trabalhado em 3, 4, 5 empregos diferentes. Aí de repente quando elas estavam pensando em começar a trabalhar, eu já estava começando a empreender. Aí de repente foram passando os anos e o tempo e eu aprendi a empreender da melhor forma. Quando eu cheguei lá nos meus 26 anos para 27 de idade, eu vendi meu negócio e atingi minha liberdade financeira. Por que eu te contei essa história? Porque a minha jornada, ela foi uma jornada onde eu busquei a aceitação das pessoas através do respeito compulsório que o dinheiro gera através do poder que você impõe aos outros depois de colher frutos do seu trabalho. Essa foi a jornada que, subconscientemente falando, me fez de alguma forma enriquecer. E aí, claro que existem os conhecimentos que eu aprendi para chegar lá. Mas um grande motivo dessa história é para te mostrar que o que aconteceu no seu passado molda quem você é e o quem você é vai moldar o como você vai lidar com o dinheiro. E é por isso que não adianta eu chegar aqui, como eu fiz várias vezes, e começar a te cuspir conteúdo técnico. Eu sei que muitos de vocês estão aqui pelo conteúdo técnico. Eu sei que você está aqui porque você quer às vezes saber como comprar uma boa ação, como comprar uma ação com desconto, como investir no melhor fundo imobiliário. Isso é valioso e isso vai acontecer sim, você não precisa se preocupar. Mas antes disso, a gente precisa ter esse lado bem tratado. Então a gente vai se dedicar no começo desse módulo e talvez em algumas outras aulas que vão acontecer ao longo dos próximos dias e semanas a tratarmos esse lado que é tão mais importante
que o lado técnico. Mas não se preocupe, porque esse curso ele é feito de uma forma completa para que você se transforme genuinamente, profundamente, completamente e que essa mudança seja de longo prazo. Primeiro de tudo, o conhecimento técnico não é suficiente. Não é suficiente e aí é só você imaginar quantas pessoas que não têm conhecimento técnico ficam bilionárias. Eu conheci já bilionário que não fala português direito, conheci bilionário que não sabe técnica de gestão, eu conheci bilionário que tem uma série de deficiências em várias áreas e aí vai você ou eu, quando a gente está lá começando a sua jornada, querer ensinar essas pessoas, sendo que no final das contas elas conquistaram muito resultado. Por quê? Porque não é só o conhecimento técnico que vai te ajudar a vencer. Na verdade, pelo contrário, você tem pessoas que às vezes não fazem nada, deixam dinheiro no mercado e pelo fato de eles deixarem dinheiro no mercado com paciência no longo prazo, o dinheiro se multiplica e a pessoa cheia de conhecimento técnico e metida inteligente vai querer fazer um monte de movimentação e vai perder dinheiro. Então o conhecimento técnico ele não é suficiente para você vencer no mercado. E eu vou te dar alguns exemplos disso. O primeiro desses exemplos é o exemplo do Peter Lynch. O Peter Lynch é provavelmente um dos 5 maiores nomes do mercado financeiro da atualidade e talvez da história. Ele foi um dos maiores investidores da história. E quando ele foi gestor do Magellan Fund, o fundo teve uma performance média de 29,2% ao ano. 29,2% ao ano é algo extravagante. É um tapa na nossa cara. 29% é gigante. Warren Buffett teve uma rentabilidade de 20% mais ou menos ao ano. O Peter Lynch tem uma rentabilidade de quase 30% e com consistência. Isso aqui é bizarro. É um número muito alto. Só que o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter investido o seu dinheiro no fundo dele? Porque cada $1 ou cada R$1 teria virado entre 77 e 90, $28. Enquanto que o S&P 500, que é um índice de ações que também teve um bom rendimento, foi algo que transformou esse $1 em $6,6. Então, o fundo dele, o Magellan Fund, teve uma rentabilidade muito maior do que o S&P. O S&P, para você que às vezes está chegando agora nesse mundo, ele é basicamente o índice das 500 maiores empresas que são negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, olha só, a resposta é óbvia, você gostaria de ter investido nisso. Mas eu te pergunto, o que aconteceu com as pessoas que investiram nisso? 4 a cada 5 investidores perderam dinheiro. Aí você pensa, como é possível? O fundo cresceu a quase 30% ao ano, desde 77 até 90. Como que pode 4 a cada 5 pessoas terem perdido dinheiro? E eu te mostro. Essa linha, a rosa, ela é basicamente a performance do fundo do Magellan Fund, do Peter Lynch. E essa linha verde é o S&P. Acontece que a maioria dos investidores comprava após os momentos de alta. Então, onde você está vendo essas flechinhas, você tem os picos de alta. A bolsa subia, eles compravam. Subia, eles compravam. Então, os investidores sempre compravam depois de subir. E adivinha que momento eles vendiam? Depois de cair. Agora, por que eles vendiam no momento que o fundo caía e eles compravam no momento que o fundo subia? Bom, você tem alguma dúvida do porquê isso acontece? Bom, é simples, por causa do aspecto psicológico deles. Sem a base psicológica, você vai perder dinheiro, não importa o quão inteligente você seja, não importa o quanto o Peter Lynch fale que você está no caminho certo, ou que não é hora de vender, ou não é hora de comprar, você vai fazer besteira. Então, o controle emocional está acima da sua inteligência técnica e racional. E aí eu vou te mostrar como funciona isso daqui. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples, eu quero que você responda aí em voz alta. Quanto que é 2 mais 2? Muito fácil, né? 2 mais 2 é 4. Agora, quanto que é 13 vezes 17? E aí, conseguiu responder? Faz a conta aí. É um pouco mais difícil, né? Talvez você não tenha chegado no resultado ainda. E tudo bem, porque realmente é difícil ver essa conta. A resposta é 221. Mas o que acontece? Você tem processos de tomada de decisão diferentes em ambos os casos. Eu vou te dar mais um exemplo antes de te explicar. Imagina que você tem uma raquete e uma bolinha. Uma raquete custa R$1 a mais do que a bolinha. E ambos juntos custam R$1,10. Se ambos juntos custam R$1,10 e a raquete custa R$1 a mais que a bolinha, quanto custa a bolinha? Bom, talvez você tenha intuitivamente respondido que a raquete custa R$1 e a bolinha custa 10 centavos. Mas você vai ver que a resposta é errada. Porque no final das contas, se a raquete custa R$1 a mais que a raquete deveria custar R$1,10. Então, se a bolinha custa 10 centavos, a soma seria R$1,20 e estaria errado. A resposta certa seria que a bolinha custa 5 centavos e a raquete custa R$1,05. E o que tem em comum entre essa pergunta e as perguntas anteriores que eu te fiz? Simples.
você tem um jeito de pensar sobre as coisas. Você tem um sistema rápido e um sistema devagar. O sistema rápido toma as decisões intuitivas, as decisões mais instintivas. A gente precisa disso para sobreviver, inclusive. Você está aqui, você tem um reflexo, você tem um instinto. Aparece alguma coisa, você vira rápido o carro, você corre, né? Você faz uma série de coisas. Agora existe um outro processo de decisão onde você racionaliza a decisão e aí você tende a tomar uma decisão melhor. Qual que é o problema? A gente toma tantas decisões no nosso dia que se a gente racionalizasse todas as decisões, a gente não conseguiria sair do lugar. Porque nesse momento eu estou falando com você, estou aqui com o computador, tem câmeras voltando, tem pessoas aqui, tem celular, tem as coisas que eu preciso fazer. É uma loucura. Então o nosso sistema né, segundo o Daniel Kahneman, ele faz isso para a gente tomar a decisão mais rápido e poder viver, se adaptar à nossa vida. Só que quando eu pergunto sobre a raquete, eu te induzo ao erro. Porque eu te faço tomar uma decisão complexa de um jeito muito simples. Porque parece simples para você. Parece que está certa a resposta. Aí você toma uma decisão intuitiva e aí você erra. Porque você não racionalizou esse processo. E quando a gente fala de investimentos em ações, não tem a ver também com inteligência, muitas vezes. Tem a ver com o seu domínio, a base psicológica. Por isso que se você não tiver tratado e cuidado psicologicamente falando ou emocionalmente falando, você vai tomar decisões o tempo todo financeiras com base em algo emocional. E adivinha só, você vai errar. Porque é justamente por esse motivo que você erra na dieta ou porque você gasta mais dinheiro que deveria. É isso que faz você estar andando no shopping, olhar para uma coisa legal e de repente comprar algo que você não podia. Por quê? Porque quem tomou a decisão foi o seu sistema mais emocional, o que te fez tomar a decisão. Agora, a sua razão justifica depois. Você quer comprar uma bolsa e aí, de repente você quer muito e já se viu com a bolsa. Você já decidiu que vai comprar. O seu sistema da razão vai olhar para isso daqui e vai começar a complicar esse processo. Vai falar, olha, mas é que eu não tenho dinheiro para essa bolsa, porém a vida é uma só. Porém eu mereço fazer isso. E a parcela cabe aqui no meu cartão de crédito. E eu vou até ganhar umas milhas se eu comprar por aqui. Então quer saber, eu vou parcelar isso daqui, aí eu vou vender um negócio que eu tenho lá em casa e vou trabalhar mais o mês que vem também. E aí você vai fazendo isso o tempo todo. E aí você vai tomando decisões erradas, seja na compra, seja na alimentação, seja nos investimentos. Assim como os investidores aqui que fazem consecutivamente a mesma coisa. Eles compram depois que todo mundo já ganhou, e eles vendem depois que todo mundo perdeu, inclusive eles. Então, se você segue essa lógica, você consegue criar a fórmula do fracasso. Você vai perder dinheiro. É por isso que eu decidi começar esse treinamento com embasamento mais psicológico e emocional. E aí depois eu me sinto livre para te entregar um conhecimento técnico financeiro.